A moto passou e a gente não te ouve. Mais uma vez, agradeço a participação de cada um e cada uma. A gravação vai estar disponível depois do YouTube. Alguns lembretes. Então, o próximo, segunda-feira, como não houve nenhuma objeção no grupo, vai ser o nosso último encontro. Então, nesse mesmo horário, nesse mesmo link, só que na segunda-feira. Haverá o sorteio dos 3 livros, como vocês sabem, para as pessoas que tiveram a presença. E, bom, reforço o convite para o Enesul no dia 27 e 28 de agosto, para o 21º Seminário de Economia Industrial, 12 a 14 de agosto, e o Clube de Economia, 12 e 13 de agosto. Bom, no próximo encontro e o último, então, apresentarão Lavínia, Natan, professora Mariângela e professor Sérgio, e hoje nós temos a apresentação, as 4 apresentações de costume, dos capítulos 29, 30, 31 e 32. O capítulo 29, então, eu já convido a Kilma para fazer a apresentação do capítulo A Descentralização Republicana e a Formação de Novos Grupos de Pressão. Boa noite, Kilma. Fique à vontade. Boa noite, gente. Tô só tentando compartilhar aqui novamente. Então, como o Caio falou, eu vou apresentar sobre o capítulo 29. Tá aparecendo na minha tela? Sim. Tá? Então tá. Vamos lá. Eu peço desculpas se eu deixar alguma coisa passar, mas é que essa semana foi bem corrida. Meu pai tá um pouco doente, a gente tá correndo com ele comigo. Mas vamos iniciar, então. O capítulo 29, a descentralização republicana e a formação de novos grupos de pressão. Então, o Furtado começa logo esse capítulo falando sobre a transferência de renda, e ele vai explicar 3 grupos que ocorrem essa transferência de renda. Então, ela ocorre entre o setor de subsistência e o setor exportador, dentro do próprio setor exportador e dentro do núcleo urbano. Aí ele vai ressaltar que entre o setor de subsistência e o exportador é o mais beneficiado com essa transferência, porque os preços pagos ao setor exportador eram maiores do que os preços pagos ao setor de subsistência, até porque o setor exportador vendia de subsistência produtos importados, manufaturados, industrializados, etc. Então, é normal que o valor agregado a peça, o material que eles vendiam, fosse maior. Então, essa transferência de renda, era mais vantajosa para o setor exportador. Ele vai falar que dentro do setor exportador, existia também a transferência de renda, porque os assalariados rurais, que apesar de produzirem a maior parte dos seus alimentos, eles ainda recebiam em moeda e compravam artigos importados. Então, dentro do próprio setor exportador, ainda existia transferência de renda. E, principalmente, dentro do núcleo urbano, porque a população urbana, eles trabalhavam e recebiam seus salários e ordenados em moeda, né? E consumiam artigos importados. E, por isso, eles eram os mais afetados quando havia uma modificação da taxa cambial. Porque tudo que eles consumiam, ou tudo, ou em maioria, era importado. Então, quando a taxa de câmbio caía ou aumentava, eles sofriam mais. Bom, o valor do imposto das importações, ele era fixo e pago em moeda nacional. Então, quando a moeda tinha uma depreciação ou desvalorização, os produtos que se beneficiavam eram os artigos de luxo e, consecutivamente, a faixa que possuía a maior renda. Então, havendo uma desvalorização, o governo da moeda, o governo já tinha sua receita relativa reduzida, acabava emitindo moeda para superar o déficit. Então, quanto mais o governo tinha compromissos a serem pagos em ouro, mais a sua receita governamental
em ouro caía, né? Porque eles tinham que pagar mais em ouro, então eles tinham menos receita. E com isso, eles viam como única opção, naquele momento, a emissão de moeda. Então, eles emitiam moeda para os seus serviços indispensáveis, os seus serviços básicos. Então, como atitude da defesa cambial, eles adquiriam empréstimos que geravam uma sobrecarga fiscal. Então, quando o valor do produto exportado baixava no mercado, as classes mais altas eram as beneficiadas, como eu citei mais acima. E as pobres, as de classe mais baixa, eles sentiam mais rapidamente o peso das emissões. Não é que a sociedade mais alta não sentiu o peso, mas é que imediatamente, mais rápido, a mais pobre sentia com um impacto maior e sentia mais rápido esse peso das emissões, que elas eram para tentar solucionar o problema, mas que acabavam criando um processo inflacionário. Então, nos últimos 10 anos do século, havia uma escassez de moeda. E o Furtado vai citar que em 1888, há uma queda de 216 contos para 197 mil contos em circulação. Então, é uma queda bem brusca. Ainda mais se a gente considerar que houve um crescimento no comércio exterior e uma nova mão de obra assalariada foi introduzida. Então, não é condizente você ter menos moeda em circulação, sendo que você está exportando mais e você tem mais gente trabalhando dentro do país. Então, isso prova o despreparo do sistema monetário para uma mão de obra assalariada que chegou a 200 mil imigrantes. A emissão de papel moeda ela era feita para cobrir os gastos do governo. E só uma parte ainda que ele vai citar lá no livro, de 20% nos anos 80, foi feita por bancos para fazer outras coisas, mas a maior parte dessa emissão ela era para cobrir apenas os gastos do governo e gastos essenciais. Isso prova que se antes o sistema suportava as necessidades de um Brasil escravocrata, agora ele não supria mais. E isso ainda ficou mais claro com a crise de 1875. Mas foi só em 1888 que houve uma nova reforma que nem foi implementada no ano, mas teoricamente ela existiu. Então, os fatores que contribuíram com as divergências de interesses entre as regiões do Brasil, que ele vai começar nessa parte do capítulo a falar, foi justamente a incapacidade do governo de adotar um sistema monetário adequado, porque era totalmente inadequado aquele sistema, porque ele servia antes. A gente entende que por uma economia que não tinha tanta mão de obra, não tinha uma galera grande igual depois veio, era ok, mas depois que se reestruturou toda a forma de economia, não era mais útil. Então, isso fez com que houvesse uma grande divergência de interesses entre as regiões do Brasil. E também o problema da mão de obra. Então, isso foi o que mais agravou as divergências entre as regiões. Porque antes as diferenças elas eram quase nulas, eram bem mínimas, porque a forma de organização do Brasil como um todo, a organização social era muito, muito parecida. Então, foi no último decênio do século, eu adoro que ele fala decênio todas as vezes, foi que as divergências aumentaram. Então, a região do Sul, que mudou totalmente a estrutura da sociedade, e também nas pequenas propriedades agrícolas que eram como se fosse colônia. No sul do país foram crianças da população, porque emigraram aliados e eles precisavam de uma estrutura, eles precisavam de serviços públicos, de saúde, de educação, de um sistema bancário, e não existia, mas o governo que estava, ele não era prioridade para eles resolver esse problema, porque no momento em que eles chegaram, era um governo que era muito ligado com a economia do açúcar, né?
Então, eles eram ligados com a velha política econômica escravocrata e não era prioridade deles o atendimento dessas necessidades. Então, a proclamação da República, em 1889, vai pegar as dores dessa população, as dores dessa classe, e vai tentar trazer uma nova reivindicação de autonomia regional. Nas 2 primeiras décadas da República, a reforma que não foi efetuada em 88 foi tentada ser aplicada das formas que foi e possibilitou uma ampliação de linha de crédito, cedendo a permissão de emissão a vários bancos. E isso gerou uma enorme atividade econômica no Brasil. E o que acabou gerando depois uma grande pressão na balança de pagamentos. Então, com a pressão na balança de pagamentos, a taxa cambial, que em 1890 era de 26, caiu para em torno de 13, porque eu não sei falar 15 sobre 16 em avos. E em 1893, em 1893. E no final da década chega até 8, mais ou menos, 77,32. Eu não sei falar, sorry, galera. Então, essa depreciação cambial atinge principalmente as zonas urbanas, pelo aquele motivo que a gente falou anteriormente. E fora isso, há uma intranquilidade social que é provocada pelos levantes militares e intentos revolucionários. Então, esse cara aí que vocês estão vendo muito bonito é o Murtinho, que ele foi ministro da Fazenda no governo Campos Salles, que foi de 1898 a 1902. E ele vai tentar solucionar esse problema. E ele vai gerar diversas medidas econômicas para poder solucionar isso. Então, ele tenta reduz a dívida externa por meio de um empréstimo de consolidação em 1898. Ele também cria a cláusula ouro na arrecadação dos impostos, que é em 1900, e ele cria diversas outras medidas deflacionárias justamente para solucionar esse problema, e ele é bem sucedido. Então, somado a essas medidas e também um aumento nas importações, inclusive de borracha, que a gente comentou, né, nos outros encontros, ele conseguiu ajudar a volta do equilíbrio externo. E agora a gente tem 2 grupos, né? Um grupo representado pelos exportadores, pelos produtores e exportadores que desejavam a depreciação interna da moeda, e outro grupo que almejava a valorização interna da moeda, que era a população urbana, os funcionários, os agentes assalariados em geral, o produtor, que é focado para o interno, porque existia esse produtor que fazia ali para a galera que estava morando ali nos centros urbanos, as empresas estrangeiras que exploravam os serviços públicos e também a nova e bem nova classe industrial, que apesar de pequena, já se enxergava e já entendia que para eles era melhor a moeda interna estar valorizada, né? E isso, posso até dizer que está esse, né? Os exportadores preferem quando a moeda interna está desvalorizada, porque como eles ganham em dólar, é muito parecido com hoje. Eles vão preferir que a nossa moeda esteja desvalorizada. É bem parecido, similar. Se tiver errado, alguém me corrige, que eu não estou vendo o chat, depois eu vejo. Então, apesar dessa maior autonomia que foi propiciada, essa maior autonomia econômica que foi propiciada à classe agrícola, os novos grupos sociais e a influência que eles adquiriram com a República vai reduzir o poder dos exportadores agrícolas no governo central. Isso vai criar uma tensão para esses 2 grupos e vai trazer também uma tensão entre o governo estadual e o federal, para ver qual que vai ser o que vai prevalecer, o poder que vai prevalecer. E eu acho que é isso, galera. Eu falei rápido, porque eu falo muito rápido as coisas, mas espero que tenha conseguido passar, em suma, o que foi. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou ler aqui. República, não sei como que vai ser, Caio. Se vai abrir o microfone agora. Sim, obrigado, Kilma, pela apresentação. Parabéns pela sua explanação. Thanks. No contexto do livro, né, então nós encerramos a parte 4, a economia de transição para o trabalho assalariado no século XIX, e estamos nos encaminhando para a economia de transição para um sistema industrial
no século XX. Eu convido, então, né, quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer colocações, agora esse é o espaço. Fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Ou como diz aqui, uma boa noite, galera. Gostei da expressão. Não, acho que eu não. Deixa eu ver essa carta. Olá, oi, Caio. Caio? Oi, estamos ouvindo. Então tá. Beleza. Acho que é legal aqui, parabéns, acho que fez uma exposição bem legal, bem sintética e objetiva dos pontos principais que abarcam o capítulo. Tá ótimo. O Caio também lembrou bem que estamos encerrando a quarta parte, né? Então, agora passando para a parte final do livro, que é o suprassumo, digamos assim, da obra, tá? Até agora, até nos capítulos anteriores, o Celso preparou o ambiente, digamos assim, analisou a economia e agora dá um salto, digamos, o primeiro momento em que a economia sai de um ciclo sem voltar à situação anterior, à estagnação. Ela vai dar um salto e transformar-se numa economia com capacidade autônoma de se desenvolver. Então, esses capítulos que são bem densos, bem profundos, né? E analiso essa transição, né, de um sistema primário exportador para um sistema baseado na indústria. Tá? Então, esse é o que é chave. Bom, eu, como o próprio Caio está pedindo para o pessoal, faz as suas perguntas, suas colocações ali, né? E a gente tenta elucidar se puder, tá? Então, para questões orientadoras, eu citaria uma ou outra aqui, talvez os efeitos da depreciação cambial, que é o começo ali, né? Como que a depreciação cambial provocava uma transferência de renda entre um setor e outro, entre principalmente o setor de subsistência e o setor exportador. Essa é uma questão interessante para você reler o livro, o capítulo, pensando em sistematizar esse ponto principal aí de transferência de renda entre um setor e outro. E o que provocava isso? Era a depreciação cambial. Então, o mecanismo utilizado de política econômica era a depreciação cambial. Como que essa depreciação cambial atingia diferentemente um e outros setores? Tá? A outra questão também abordada ali, como que isso se transforma num processo inflacionário, né? E também quem se beneficiava com a questão inflacionária. Quando você está tratando da questão monetária, a gente tem que estar presente o capítulo anterior, que nós trabalhamos o padrão ouro, o sistema do padrão ouro. Tá? Tem que estar presente aquilo lá. Então, quando a economia estava bem, tá? Você tinha entrada de capitais forâneos, né? De divisas, que isso servia de lastro para expandir os meios de pagamento internamente. Quando estava numa situação inversa, você tinha que se desfazer, para efetuar os pagamentos de importação, se desfazia dessas divisas e, consequentemente, tinha que diminuir, você ficava sem lastro, tinha que diminuir os meios de pagamento. Então, aí o que a Kima tocou na comparação ali entre o sistema escravista e o sistema baseado no trabalho assalariado. No sistema escravista, como não tinha um efeito multiplicador de renda interno, tudo que se gerava, a grande parte da renda nacional era gerada no setor exportador, isso não tinha efeitos mais complicados, porque podia gastar toda essa renda em importação e não tinha desequilíbrio no balanço de pagamento nem internamente. O problema era quando isso não acontecia. Para mim, isso é quando
passou a ter a mão de obra salariada, em que a renda nacional passou a ser maior do que a renda, bem maior que a renda geral do setor exportador, como nós vimos nos capítulos anteriores. Pelo efeito multiplicador da renda interna, você tinha aí isso ocasionava uma pressão, digamos assim, por importações que não tinha divisa. O que o governo fazia? Tinha uma redução dos meios de pagamento, ampliação, havia uma escassez muito grande de meios de pagamento, a ponto do governo ter que emitir. Tá? A emissão de moeda, para quem não fez economia monetária ainda, é meio complicado aqui saber como que, de acordo com a teoria quantitativa da moeda, você tem, se você aumenta os meios de pagamento, aumenta a capacidade de compra das pessoas, aumenta a demanda por bens, o lado real da economia não tem capacidade de oferecer esses bens, a resposta se dá nos preços. Isso que mostra aquela equaçãozinha lá. Tá? Em tese, é isso. Eu gostei do exemplo que a Clima usou para comparar a desvalorização cambial lá atrás como agora, que o setor exportador sempre se beneficia da desvalorização. Tá? Acho que também caberia uma comparação com o efeito da emissão de moeda. Por exemplo, agora o governo está sendo obrigado a emitir moeda, né? Inclusive criando o entesouramento das pessoas. As pessoas estão ficando com o dinheiro na mão. Tá? As pessoas estão usando o dinheiro para fazer os pagamentos, não estão usando como estava antes o sistema bancário. Né? Então, isso faz com que tem que necessariamente emitir moeda para... Qual é a função do Banco Central? Garantir a rigidez, a liquidez do sistema. Se o Banco Central não atende essa necessidade, isso vai provocar uma escassez de moeda e, consequentemente, dificultar as transações econômicas, que aí o Banco Central não estaria exercendo essa função. Então, está emitindo moeda agora e não está gerando inflação, né? Está caindo a inflação. Tá? Então, depende da circunstância, o sistema funciona. Tem que, basicamente, aquela regra infalível da economia, ceteris paribus. Né? Ou seja, se não se mantiver isolado as outras variáveis, não funciona. Né? Então, mais ou menos isso. Né? Tá? Acho que é isso que eu tinha para ressaltar, valorizar essa questão no efeito de desvalorização da moeda. E para repisar um pouquinho também, né, uma pergunta ali seria quais os grupos de pressão que surgem contra a política de depreciação. Que nós frisou bem ali. Todos aqueles setores, todos aqueles grupos que não estão diretamente relacionados ao setor exportador são prejudicados. São os assalariados, os militares, os que trabalham nas pequenas indústrias, nas pequenas empresas, de uma maneira geral, são prejudicados. E é esses grupos de pressão que vão resistir. Com a República, eles têm mais voz, são mais ativos. Então, começa a exercer pressão, tá? E dificultar a manutenção da desvalorização a desvalorização cambial como um mecanismo exclusivo, único, exclusivo para regular o sistema. Aí surge já para solucionar isso, já surge os empréstimos, né, os funding loans lá na final da década, e depois, no capítulo seguinte, nós vamos ver qual foi a saída para resolver esse problema de uma forma definitiva, né, em termos, né? Eu acho que é isso que, se alguém tiver dúvidas, poderão fazer. O que eu tinha mais anotado aqui? Tinha anotado um detalhe aqui. Se eu lembrar, depois eu falo. Beleza, Caio? Certo, então. Passo a palavra, Caio. Certo, professor, muito obrigado. E, bom, eu passo a palavra para o Leonardo. Boa noite. Então, essa parte contribui um pouquinho. Alguma coisa do Fujilô, que eu estava até pesquisando aqui, dos financiamentos, né? Eu lembro que nesse período
é justamente o que eu falei do café com leite ali. As tensões políticas foram bastante fortes no começo, né? As questões sociais ali, que eu acho que o levantou nesse começo, justamente pela imigração, que a gente falou da imigração há 2 encontros atrás, os italianos, além de virem ali para ser a mão de obra, eles trouxeram 2 coisas que já tinham no Brasil, mas não tinham tanta força, que eles vão até ajudar a fundar, né? Eles vão trazer, justamente por causa desses conflitos de salário, as greves, vai acontecer bastante greve em São Paulo, e eles vão trazer o anarquismo e o comunismo, né? Justamente, inclusive, em 1922, eles vão fundar o Partido Comunista. Muitos descendentes italianos que vinham que trouxeram da Itália já muitas dessas coisas de lá, né? Um dos conflitos ali também que o governo, que até a gente lembra que a política dos governadores, né? O governo federal tentava controlar a inflação, então ele incentivava que cada estado fizesse por você próprio, né? E isso levou uma desvantagem que muitos estados estavam muito pobres, né? Então, mais uma vez, regiões ali como o Sudeste vai ter uma certa vantagem comparado a outros estados que não tinham financiamento do governo federal, passando a ficar na miséria, né? E aí, como o professor falou de participação da população, a gente vai olhar que tinha o voto de cabresto naquela época, né? Então, o Brasil estava, mais uma vez, a política ali, a pressão do governo era muito forte, então eles não tinham tanta participação assim, né? Então foi uma época de tensão, né? A gente pode pegar a revolta da vacina, que também teve nesse mesmo período de contexto, as pessoas estavam muito empobrecidas, passando fome, questões sanitárias que o governo federal tentaram fazer não davam certo, porque as pessoas acham porque eles não queriam tomar só a vacina. Não tinha só isso, eles achavam que eles iam tomar as casas deles, muitas pessoas estavam desempregadas, havia muita conflito social, né? Que fazia com que o Brasil tivesse um caos social naquele período, muito parecido do que nós estamos vivendo hoje, né? Não só ali a inflação, né? Obrigado, Leonardo. Há mais alguma consideração? A Maria Ângela, acho que eu notou alguma coisa ali. A prof. Maria Ângela, desculpe. Kilma, se eu não me engano, tinha 31, 32 avos e 15, 16 avos. E, bom, então, mais uma vez, agradeço a apresentação da Kilma, agradeço as considerações do Leonardo, do professor Sérgio. E agora eu convido a Fernanda Celestino Silva para fazer a apresentação do capítulo 30, A Crise da Economia Cafeeira. Olá, boa noite. Vocês conseguem me escutar? Oi, boa noite. Conseguimos sim. Fernanda. Sim. Só uma pergunta. Você é de onde mesmo? Sou de Montes Claros, Minas Gerais. Oh, seja muito bem-vinda. Eu tive um problema com o meu computador, quebrou a tela e teve alguns encontros que eu não consegui participar. Eu gostaria de pedir desculpas. Aí eu consegui arrumar e pegar as aulas lá no YouTube, mas tá tudo certo. Que bom que você pôde estar aqui. Agora, fique à vontade. Tá dando para aparecer a apresentação? Sim. Então, eu fiquei com o capítulo 30, que é a crise da economia cafeeira. Esse capítulo eu acho super interessante, porque dá início, né, uma nova fase, e vem falar um pouquinho também da crise de 1929, que influenciou grandemente na história econômica do Brasil. Então, no final do século XIX, o Brasil encontrava em algumas condições favoráveis. Primeiro, a dificuldade dos competidores asiáticos na produção de café, isso dava mais vantagens para o Brasil produzir.
a mão de obra imigrante maciça, que era subsidiada pelo Estado, principalmente no estado de São Paulo, e a inflação abundante de crédito, que se deu através de novas terras de forma barata. Isso trouxe a desvalorização do câmbio e elevação da moeda nacional. Com as abundâncias de terra e a mão de obra bem elástica, os empresários brasileiros escolheram, na verdade, isso ajudou, né, nas vantagens da produção do café no mercado internacional, e isso ajudou a produção a aumentar. Só que eles produziam não pela procura, eles produziam através da oferta de café no mercado. O autor coloca uma citação que eu achei muito importante, que é: os empresários das economias exportadoras de matéria-prima, ao realizarem suas invenções, tinham de escolher dentre um número limitado de produtos requeridos pelo mercado internacional. No caso, o Brasil escolheu o café. Dessa forma, ele conseguiu controlar em 75% a oferta mundial, e isso levou os brasileiros a ter uma posição privilegiada e controlar o preço, mesmo em épocas de crise. Então, isso influenciou tanto que, mesmo os preços sendo altos, a produção ela continuava aumentando. E isso influenciou também na parte da... Desculpa. Com o aumento, com a posição privilegiada dos preços, mesmo nas épocas de crise, isso diminuiu o preço de forma artificial e, mesmo assim, retinha parte da produção e da oferta. Dessa forma, eles conseguiam controlar a oferta gerada. Esse controle da oferta também pode se dar cada vez por causa do Estado descentralizado e, no caso da República, que também comprava os excedentes do café. Isso fazia com que gerasse mais empréstimos estrangeiros que seriam pagos com a exportação. No caso, o governo federal, ele se ajoelhava praticamente através dos interesses dos cafeicultores, e isso gerou um problema de preço e de controle da oferta. No caso, eles colocavam um lucro muito alto, e isso atraía cada vez mais cafeicultores para a produção e puxava mais ainda a demanda para cima. O autor coloca uma citação também que eu achei muito interessante, que é: o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última instância, o processo de transferência para o futuro de soluções de um problema que tornaria cada vez mais grave. Dessa forma, explodiu uma bolha, e aí isso no início da crise mundial de 1929. A produção de café dobrou e as exportações continuavam estáveis. A procura do mercado internacional era bem elástica, e isso crescia a passo muito lento, e com um crescimento significativo da renda real dos países centrais. Existia, portanto, uma situação perfeitamente caracterizada de desequilíbrio estrutural entre a oferta e a procura. Uma solução a curto prazo foi manter a política de retenção de estoques, e sem a possibilidade de expansão do problema a longo prazo, a situação virou uma situação insustentável. Aí vem aquele caso, né, que o governo, na época, queimava as sacas de café, estocava, e isso foi cada vez a longo prazo, ele não procurou ter outras soluções, e a longo prazo essa prática foi se expandindo. O problema agora era claro, estava mais caracterizado ainda por causa que o Brasil ainda era visto como uma colônia, e a oferta e a procura se equilibravam quando a procura encontrada no mercado era saturada. A oferta e todos os fatores de produção também estavam saturados. Inevitavelmente, com a produção saturada, os preços caíam e favoreciam completamente o lado do consumidor.
Assim, com o controle da oferta, ao criar desequilíbrios entre a oferta e a procura, isso só aprofundava mais os problemas presentes. Esse problema poderia ser contornado com políticas de desincentivo à expansão do café e, simultaneamente, isso incentivava os lucros obtidos no café a serem investidos por outros produtos. No entanto, apesar das ponderadas, apesar de tudo isso que aconteceu, de qualquer forma, o problema não foi evitado o bastantemente e não foi criada a política para desacelerar o café. No ano de 1920, mesmo que alguns países os países centrais tiveram prosperidade, um exemplo que ele coloca é que os Estados Unidos cresceu 35% em média, e isso não aumentou significativamente a procura pelo café, e isso se deu de forma que não fazia nada para resolver nada. Os empréstimos externos garantiam o subsídio da produção do café, que garantia altas rendas para os grupos dos cafeicultores. Esse aumento na renda monetária impulsionou a pressão inflacionária, e particularmente grande numa economia desenvolvida. As compras de estoque que deram entre 1927 e 1929 influenciou também para a entrada de muito capital estrangeiro no país. Então, essa situação, ela gerou uma situação cambial desfavorável, estimulada por parte do governo, e uma política de conversibilidade. Essa política, ela teve muita influência porque os capitais entraram, mas por causa dessa política, os capitais saíram do país também. E a moeda, por ser convencível, possibilitou que todos esses capitais fugissem do país com todas as reservas em ouro. Então, resumindo um pouco sobre esse capítulo, eu acho que foi um dos fatores muito importantes a economia do café para o país. Mas como o governo ele não conseguiu segurar, como os cafeicultores eles continuavam produzindo, só que não tinha outra parte, né? Isso influenciou grandemente. O governo continuou comprando essas sacas de café para conseguir segurar o preço, e como o café era bem lucrativo, isso influenciou de forma que o governo comprava os cafés, e aí acabava que queimava os estoques, e isso gerou um grande problema na época para o país. Acho que é isso. Obrigado, Fernanda, pela sua apresentação. Muito obrigado, parabéns, e nós ficamos muito felizes com a sua participação. E, bom, agora a gente abre para a discussão, para os comentários, para as perguntas. Fiquem à vontade. Legal, Fernanda. Parabéns. Oi, Caio. Oi, Parabéns pela... Pode falar, Pode perguntar. professora Maria Ângela. Na verdade, assim, enquanto a Fernanda falava, eu fiquei pensando que quando a gente lê O Longo Amanhecer, eu não lembro do documentário, mas apesar de estar sem o livro, já faz muitos anos, foi um livro que me marcou, assim, imensamente. E tem um trecho do livro que parece que nessa questão da política da defesa, né, da renda da cafeicultura e dos problemas, né, que parece que não se terminam, porque você sobe preço, produz mais, enfim, mas eu acho que, não sei se é nesse capítulo ou no outro, porque eu estou sem o FEB aqui comigo agora, tem um trechinho que, no Longo Amanhecer, que o Celso Furtado diz que o Oswaldo Aranha, que era ministro na época,
em que o Brasil tomou a decisão logo, né, 29, 30, 32, a queimar café, e queimou muito café, queimou 10 anos de café, o Oswaldo Aranha conversa com o Furtado e diz assim, sabe, Celso, eu por muitos anos me senti muito culpado, mas muito culpado mesmo por queimar tanta saca de café. Mas, na verdade, foi exatamente apesar do sentimento de culpa que o Oswaldo Aranha tinha naquele momento, foi exatamente esse mecanismo de proteção que fez a inversão. Essa parte ela é muito, muito difícil da gente entender, porque eu acho que é um momento de inflexão, não é, Sérgio? Que a economia brasileira passa para que a gente pudesse adentrar numa nova maneira de olhar o mercado interno e produzir a sua renda. Na verdade, é só um comentário, eu queria saber se vocês concordam com isso ou não. Legal. Acho que é isso mesmo, professora. Tá? Eu gostaria antes de voltar na questão que a professora Maria Ângela levanta, parabéns à Fernanda pelo esforço de apresentar e pela partilha de sua presença conosco nesse grupo. Eu teria curiosidade de saber como é que ela chegou aí, como está participando, como está... não poderia avaliar também isso, né? Na nosso encontro da próxima semana, de repente poderíamos abrir um espaço, né, Caio, para pessoas que quiserem emitir sua opinião, sua avaliação, dar um feedback do formato e assim por diante. E eu aproveito para dizer a todos, né, que a partir de ontem eu sou o responsável pela condução da disciplina de FEB nesse sistema remoto. Então, não sei quantos que estão aqui que vão fazer disciplina, acho que a grande parte já fez, né? Então, vamos nos encontrar nesse sistema, eu vou precisar também de aprender muito para entender como fazer essa atividade aí, Dona Kilma, que você estava falando antes, né, e o demais, tá? Quanto ao livro, que a professora Maria Ângela cita que está sem o exemplar dele, eu tenho 10 exemplares de Formação Econômica do Brasil, sendo 7 edições diferentes. E estou sem nenhuma aqui, porque estão todos aí em Cascavel. Então, estou acompanhando com a versão disponibilizada pelo Caio aí no arquivo. Tá? Mas os meus livros rabiscados e anotados, nota de rodapé e tudo mais, até as traduções, não estão comigo. Então, estou me virando aqui. Legal. Eu acho que ninguém fez perguntas aqui para voltar. Depois, se eu tiver um tempinho, a gente fala sobre essa questão do câmbio ali que foi levantada, e se a gente tiver um tempinho no final da atividade, a gente pode voltar a essa questão aí. Sobre o capítulo especificamente, eu gostaria de ir retomando a questão que a professora Maria Ângela levanta, um pouquinho antes, lá no capítulo anterior, nós terminamos falando do final do século, no último decêndio, que aqui uma falou que é interessante, né, o Fortalecimento prefere decêndio, último quartel do século, e em algum lugar fala de lustros. Eu não sei se quem está aí sabe o que é lustro, mas ele também se refere a lustros. Podemos voltar depois a falar sobre o termo também. Então, aqueles grupos de pressão que aparecem ali, eles já começam a lutar, como o Leonardo até retomou, contra aquele sistema de perda que aqueles setores não envolvidos no setor exportador tinham. Tá? Então, o mecanismo da desvalorização cambial já estava se esgotando, tanto que teve, no final do ano, do século, ali, esse empréstimo de longo prazo, exatamente para o governo ter dinheiro para satisfazer as suas necessidades de gastos públicos, sem continuar desvalorizando a moeda, que acarretava também um problema, e teríamos que ter um parênteses ali para explicar como que acontecia isso. Tá? Então, como se mantém esses grupos de pressão? Em 1906 tem o Tratado de Taubaté. O que é o Tratado de Taubaté? É uma forma encontrada pelo governo de São Paulo, depois assumida pelo governo federal, que a Fernanda se referiu aí também, tá? No qual o governo se comprometia em comprar os estoques excedentes de café, né? São 4 medidas.
que é bom frisar e é uma questão que eu coloquei ali para vocês refletirem. Comprar estoques invendáveis, que sobrava do mercado. O segundo seria financiar isso, tá? Como que seria o financiamento disso? Com empréstimos estrangeiros, tá? E o terceiro seria cobrar uma taxa em ouro por cada saca exportada para pagar o juro dessa dívida. E o quarto expediente era desencorajar os plantadores de café para não continuar aumentando a produção. Essa última orientação foi totalmente desprezada e não seguida. Por quê? Como funcionou as outras orientações funcionaram, era interessante, né, para o produtor individual, não importava o que acontecia com o café depois, se era queimado, se era feito o que faria, tá? Importava que ele vendia e mantinha a sua atividade, tá? Isso é importante porque nós vamos ver no outro capítulo aqui, tá? Que vai diferenciar. O sistema de compra dos estoques com financiamento externo era equivalente a como se tivesse vendido o café, recebido e apenas não mandado, não despachado. Tá? O efeito era o mesmo, porque entrava as divisas daquilo que tinha sido exportado efetivamente e as divisas daqueles empréstimos da parte da safra que não era vendida. Então, para o sistema como um todo, isso é importante para a manutenção do setor cafeeiro, que se mantenha plena e cada vez aumentando mais ainda, então, empurrando o problema. A solução foi tão boa que agravou o problema, porque cada safra aumentava mais a oferta de café em função da atratividade que tinha em termos de lucro para os setores, para os plantadores. Tá? Então, esse é um aspecto interessante do café. Né? Compra dos estoques invendáveis e forma de financiamento com empréstimo. No capítulo seguinte, a gente vai ver a diferença, como que foi feito o financiamento, e aí está um link para entender a própria conclusão do Furtado. Tá? Para ver aquilo que a professora Maria Ângela falou de ponto de inflexão. Tem uns autores que eu já me referi aqui, o Acemoglu, James Acemoglu, Daron Acemoglu e James Robson, eles chamam isso de conjuntura crítica, que é uma mudança, não é uma conjuntura crítica, não é uma mudança de conjuntura a lá Popper, né, que tem aquela mudança de paradigma. Para quem fez aquela disciplina lá do primeiro ano, lá de metodologia científica, deve ter trabalhado isso. Tá? Não foi uma mudança paradigmática propriamente dita no ponto de vista científico, mas é uma mudança, uma inflexão, para usar a palavra da Maria Ângela, mas é uma mudança de conjuntura política que vai resultar numa série de situações que vai, em termos conjunturais, vai resultar na mudança de um sistema primário exportador para um sistema voltado para a indústria. Tá? Era isso que eu ia ressaltar. Caio. Certo, obrigado, professor. Eu concordo com a Fernanda no sentido de apreciar muito esses 3 capítulos, né, o que a Fernanda apresentou e os 2 próximos, por ter esse sentimento de inflexão, né, e você tem uma conjuntura mundial que é muito importante, mas aqui dentro do Brasil, coisas muito importantes estavam acontecendo. E, bom, mais alguém deseja falar? Bom, então eu convido o Guilherme
para fazer a apresentação do capítulo 31, Boa noite. Os Mecanismos de Defesa e a Crise de 1929. Fica à vontade. Bom, pessoal, queria que todo mundo esteja me ouvindo. Vou a tela aqui. O meu capítulo 31, Os Mecanismos de Defesa e a Crise de 1929. A princípio, a produção cafeira no Brasil encontrava-se em expansão na década de 1920, até que se deparam com uma grande crise no final da década, em 1929. Com a produção em expansão constante, que encontraria seu ápice apenas em 1933, reflexo das plantações de 1927 e 1928, os cafeicultores haviam de encontrar uma maneira de se defender da crise e dar um destino à sua produção que não podia ser absorvida mais pelo mercado internacional e nem pelo mercado nacional. As primeiras dificuldades encontradas pelos cafeicultores foram o que fazer com o café, com a lavoura. Eles tinham que decidir entre colher o café ou deixar apodrecer, e, se o café fosse colhido, que destino deveria dar-se a ele? Tentar empurrar ele no mercado mundial, ou retê-lo em estoque, ou destruí-lo. Se decidirem destruir o produto, como eles iriam financiar essa destruição? Sobre quem cairia essa responsabilidade, né, essa perca? Seguindo, os problemas advindos da crise. A direção que a crise seguia e suas consequências trouxeram rapidamente uma forte queda no preço internacional do café. Essa queda do preço atingiu todos os setores de produtos primários. Por conta da crise, né, isso atingiu o mercado mundial. Então, houve acumulação de estoques do café, rápida liquidação das reservas metálicas do Brasil e precárias perspectivas de financiamento das safras futuras. Então, começou a haver um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse desequilíbrio era... o principal responsável por esse desequilíbrio era do lado da oferta, né? Existia pouca alteração no consumo de café nos países de renda alta, e a oferta de café continuava abundante, mas o preço continuava caindo. Aqui tem uma tabela indicando que o preço pago ao produtor em 1929 era de 22,5 centavos por libra. Em 1931 ele foi para 8 centavos por libra. Mesmo com essa crise, as organizações intermediárias no comércio do café conseguiram se favorecer, porque mesmo com essa queda grande no preço pago para o produtor, ali na tabela está, em 1929 o consumidor pagava 47,9 centavos por libra e ele pagou em 1931 32,8 centavos por libra, que se eu não me engano é 1 centavo por aí de queda no lucro. Então, continuando. A depreciação da moeda, após a falência do sistema de conversibilidade, deram uma ajuda ao setor cafeeiro, onde a baixa do preço internacional do café alcançava 60%.
chegaram a um ponto que a única saída realmente era a destruição da produção. Então, se o café não fosse realmente retirado do mercado, a pressão continuaria e a depreciação da moeda continuaria anulando parcialmente a baixa de preços, evitando que o mesmo chegasse aos níveis baixos suficientes para que o produtor desistisse da colheita. Então, com a destruição do café, os níveis de oferta e procura conseguiriam se equilibrar, pois a parte excedente não entrava no mercado e evitava a queda nos preços. E assim se formava o equilíbrio com preços mais elevados. Assim, amparado pelas políticas que estruturaram a oferta, o preço do café conseguiu se manter estável entre 1933 e 1937, só caindo nos 2 últimos anos da década de 1930. Isso numa época em que houve uma elevação geral, como os preços do açúcar e do cobre. Aqui mostra, deixa eu ver, proteção. Então, eles deveriam decidir para o preço do café, né? Então, o Celso mostra a linha A como o padrão, né? O setor influenciado pelo setor exportador e o setor exportador. Quando o nível de produção exportador e os preços caem pela metade. Exportador e no setor influenciado pelas políticas do setor exportador. A C seria o aumento de 20% na quantidade produzida, e os preços cairiam pela metade também, acarretando numa perda de 24% da renda global. E a D, diminuição de 50% na quantidade produzida, e onde os preços caem 25%. A D é onde mais ocorreria desemprego, porque é onde mais haveria diminuição na quantidade produzida. Assim, seria a que mais afeta os setores influenciados pelo exportador, porque como diminui a renda do setor exportador, eles não conseguem gastar o dinheiro nos outros setores e assim influenciando toda a economia. E onde há a maior perca da renda global, de 37,5%. Então, a política seguida pelos cafeicultores, voltando aqui, era semelhante à da letra C. Então, e o preço continuava a cair, mas a queda da renda do produtor era menor. Então, você tem uma produção, uma alta muito grande no desemprego, uma perca muito grande de renda. E essa renda ela diminuía num nível menor do que a queda do preço. Dentro do mercado interno. Então, a contração